Você está sendo roubado neste exato milissegundo. E o ladrão não está com uma arma apontada para a sua cabeça. Não está levando o seu dinheiro, o seu carro ou as chaves da sua casa. Ele está roubando algo infinitamente mais valioso. O único ativo no universo que, uma vez gasto, nem todo o ouro do mundo pode comprar de volta. A sua atenção. A sociedade moderna foi arquitetada para ser um gigantesco e implacável mercado de atenção, onde pessoas medíocres, parasitas emocionais e manipuladores baratos competem diariamente para arrancar de você a sua energia vital. Pense nas últimas 24 horas da sua vida. Quantos minutos você perdeu discutindo mentalmente com um idiota que cruzou o seu caminho? Quanta energia você gastou tentando provar o seu valor para alguém que secretamente deseja a sua ruína? Quantas vezes o seu sangue ferveu por causa de uma provocação barata, uma fofoca inútil ou um comentário sarcástico disfarçado de brincadeira? Se a sua resposta for mais do que zero, você está perdendo o jogo da vida. Você está entregando a coroa do seu império mental para os bobos da corte. O homem fraco acredita que precisa responder a todas as ofensas. Ele acha que bater de frente, gritar mais alto e ter a última palavra é uma demonstração de força. Essa é a ilusão dos perdedores. A verdadeira força, o poder mais sombrio, castrador e implacável que um ser humano pode exercer sobre o outro, não é o ataque. É a aniquilação total da existência alheia através da arte de ignorar. Se você está exausto de ser um fantoche reativo, se você quer parar de sangrar a sua energia para pessoas que não merecem sequer pisar na sua sombra, e se você está pronto para se tornar uma parede de gelo e titânio, deixe o seu like agora. Esse clique não é apenas um botão, é o portão de ferro da sua mente se fechando para os fracos. Você está prestes a descobrir a arma nuclear da psicologia humana. Para dominar a arte de ignorar, você precisa primeiro entender a economia oculta da alma humana. A atenção é a moeda da existência. Quando você presta atenção em alguém, você está literalmente transferindo vida da sua bateria para a bateria dessa pessoa. As pessoas tóxicas, os invejosos e os narcisistas são buracos negros ambulantes. Eles não conseguem gerar a própria luz, o próprio valor ou a própria felicidade. Eles dependem absolutamente de extrair isso de você. Quando eles te provocam, te criticam ou te ofendem, eles não estão buscando resolver um problema. Eles estão jogando uma isca. Eles precisam que você se irrite. Eles precisam que você se justifique. Eles precisam que você perca o sono. A sua raiva é o banquete deles. A sua tristeza é o oxigênio deles. O momento em que você abre a boca para se defender é o momento em que a transação é concluída. Você entregou o seu ouro em troca de lixo emocional. O soberano, aquele que governa a si mesmo, inspirado na frieza calculada de imperadores como Marco Aurélio, entende essa dinâmica predatória. Ele sabe que a indignação é um luxo muito caro para ser gasto com mendigos espirituais. Ignorar, portanto, não é um ato de passividade, covardia ou fuga. Ignorar é um ataque tático de fome. Quando você ignora alguém com maestria, você corta a linha de suprimentos dessa pessoa. Você a condena a morrer de inanição emocional. Ela joga a isca e a isca cai no vazio absoluto. Não há som, não há impacto, não há recompensa. O desespero que toma conta da mente de um manipulador quando ele percebe que você simplesmente revogou o direito dele de existir no seu universo é a vingança mais doce e letal que você pode experimentar. Mas ignorar não é apenas virar o rosto e fingir que não ouviu. Fingir exige esforço. E se você está fazendo esforço, o outro ainda tem poder sobre você. A verdadeira arte de ignorar nasce de uma profunda e enraizada indiferença existencial. É a internalização da premissa de que o outro é tão insignificante no mapa da sua jornada que a opinião ou a ação dele tem o mesmo impacto na sua vida que o bater de asas de uma mosca em outro continente.
Quando um cachorro late para você por trás de um portão, você não para na rua. Abaixa no nível do cachorro e começa a latir de volta para tentar convencê-lo de que você é o dono da rua. Você simplesmente continua caminhando, focado no seu destino, porque você reconhece a hierarquia da natureza. Você é um homem. Ele é um animal agindo por instinto. Quando um ser humano medíocre te ataca, motivado pela própria insegurança, pela inveja do seu brilho ou pelo puro tédio da própria vida miserável, ele é o cachorro latindo no portão. Descer ao nível dele para debater é uma ofensa à sua própria inteligência. Ao escolher ignorar, você está enviando uma mensagem silenciosa que destrói o ego do oponente instantaneamente. A mensagem é: você não possui a estatura moral, intelectual ou espiritual necessária para que eu desperdice um único músculo da minha mandíbula respondendo a você. Isso não é arrogância, é proteção de patrimônio. O seu tempo é limitado, a sua energia é finita. Cada palavra que você usa para rebater um imbecil é uma palavra a menos que você poderia usar para construir o seu legado, fazer dinheiro, amar a sua família ou fortalecer a sua mente. O homem que entende o valor do seu próprio tempo se torna perigosamente seletivo sobre quem merece a sua voz. O poder implacável do silêncio reside na tortura do vácuo. O ser humano é biologicamente programado para buscar fechamento, para buscar uma resposta. Quando alguém ataca, ele espera uma reação igual e contrária. Ele cria um roteiro na própria cabeça de como a discussão vai se desenrolar. Ao aplicar a arte de ignorar, você rasga o roteiro dele bem na frente dos seus olhos. Você não dá a ele a satisfação da sua raiva, nem a validação da sua tristeza, nem o prêmio da sua justificativa. Você o deixa preso no vazio, e no vazio, o eco da própria estupidez dele começa a soar cada vez mais alto. O constrangimento de atacar uma parede de pedra que não reage é um veneno que corrói o ofensor de dentro para fora. Ele começa a duvidar de si mesmo. Ele começa a se sentir minúsculo, irrelevante e ridículo. E o mais fascinante desse processo é que você não precisou sujar as suas mãos. Você não violou a sua paz. Você venceu a guerra sem sequer ter se vestido para a batalha. O silêncio absoluto, mantido com a postura de um rei que observa os camponeses brigando na lama, é a maior demonstração de superioridade que existe no comportamento humano. Neste primeiro bloco da nossa doutrina, você abriu os olhos para a grande guerra silenciosa que drena a sua vida. Você entendeu que a atenção é o seu ouro e que pessoas tóxicas são ladrões desesperados por uma moeda. Você aprendeu que responder é financiar a miséria alheia, enquanto ignorar é condenar o inimigo à morte por inanição emocional. O diagnóstico foi brutal. Se você reage, você é um escravo. Agora, a teoria do silêncio está plantada na sua mente, mas o mundo real é barulhento e invasivo. O que acontece quando o agressor insiste? O que você faz quando a ofensa não é direta, mas disfarçada de conselho ou de brincadeira passivo-agressiva na frente de outras pessoas? Como aplicar o apagamento de alguém sem parecer que você está com medo de confrontar a situação? No próximo bloco, vamos dissecar a mecânica do olhar de vidro e a dinâmica do fantasma. Vou te ensinar exatamente o que fazer com a sua linguagem corporal, com a sua respiração e com os seus olhos nos 3 segundos fatais após receber uma provocação. Você vai aprender a transformar a sua presença física em uma câmara frigorífica que congela qualquer tentativa de intimidação. Prepare-se para aprender como apagar um ser humano da realidade usando apenas a sua postura. Você já dominou a teoria da escassez da atenção. Você entendeu que a sua energia vital é o banquete que os ratos sociais desejam devorar e que ignorar é a tática suprema de estrangulamento emocional. Mas a filosofia de gabinete desmorona quando o sangue ferve.
A teoria é inútil quando o agressor está a meio metro de distância, com um sorriso de deboche no rosto, disparando uma ironia venenosa no meio de uma reunião de trabalho ou em um jantar de família, diante de uma plateia que secretamente anseia por ver você perder o controle. O instinto primitivo do homem medíocre, herdado de milênios de evolução em selvas brutais, é acionado em frações de segundo. A amígdala cerebral sequestra o córtex pré-frontal. A adrenalina inunda a corrente sanguínea. As mãos suam, a respiração fica curta e a boca se abre automaticamente para disparar o primeiro contra-ataque que a raiva conseguir fabricar. E é exatamente nesse instante, nesse exato e microscópico intervalo de tempo, que você entrega a sua coroa. O manipulador venceu, pois ele provou ao mundo e a você mesmo que ele é o mestre da sua biologia. Para que a arte de ignorar se torne uma arma de aniquilação real, você precisa dominar o seu próprio corpo antes de dominar a mente do inimigo. Você precisa instalar a dinâmica do fantasma e a mecânica do olhar de vidro. O soberano não reage, ele paralisa o tempo. Quando a ofensa, a fofoca ou a piada passivo-agressiva atinge os seus tímpanos, a sua primeira ação é não fazer absolutamente nada. Você aplica um freio de mão violento nos seus instintos básicos. Nesses 3 segundos cruciais após a provocação, você não desvia o olhar de vergonha, nem franze a testa de ódio, nem força um sorriso de nervosismo. Você relaxa deliberadamente os ombros e puxa o ar para o fundo do abdômen. Esse controle respiratório manda uma mensagem química para o seu cérebro dizendo que não há ameaça real, apenas um ruído irrelevante no ambiente. Enquanto a sua biologia se acalma, a mecânica do olhar de vidro entra em ação. A forma como você olha para um provocador determina quem sai da sala como o rei e quem sai como o bobo da corte. A maioria das pessoas, ao tentar ignorar alguém, comete o erro letal de olhar para o chão, olhar para o celular ou virar a cara rapidamente. Isso não é ignorar, isso é fugir. Fugir comunica medo, desconforto e submissão. O agressor percebe que te feriu e se alimenta da sua fuga. O olhar de vidro é o oposto absoluto da fuga. É uma invasão psicológica. Quando a pessoa termina de proferir a ofensa ou a brincadeira de mau gosto, você ancora os seus olhos diretamente nos dela. Mas não é um olhar de raiva, não é um desafio de macho alfa de bar. E definitivamente não é um olhar de indignação. É um olhar vazio. É um olhar translúcido, pesado e clínico. Você a encara com a mesma frieza monótona e o mesmo distanciamento emocional com que um biólogo entediado observa um inseto se debatendo em um vidro. Você não a enxerga como uma ameaça ou como um igual. Você a reduz a um fenômeno biológico desinteressante. Você está olhando através dela como se ela fosse feita de vidro. O predador emocional, o valentão ou o manipulador narcisista espera uma reação enérgica. Ele quer que você devolva o ódio ou mostre o medo. Quando ele encontra apenas o vazio absoluto nos seus olhos, um vazio que dura 3, 4, 5 segundos torturantes, o sistema nervoso dele entra em colapso. O silêncio repentino e o seu olhar morto criam um vácuo de pressão insuportável no ambiente. Ele percebe, com um terror frio subindo pela espinha, que o ataque dele falhou miseravelmente, que ele se expôs ao ridículo e que você não o considera digno de um único fonema. Ele se enforca na própria corda. É neste ponto de estrangulamento social que a dinâmica do fantasma se completa. O olhar de vidro paralisou o inimigo e o expôs ao ridículo do próprio eco, mas a aniquilação total exige a remoção física da sua presença. Depois de sustentar aquele silêncio gélido e constrangedor o tempo suficiente para que a pessoa engula seco ou desvie o olhar primeiro, você simplesmente volta a fazer exatamente o que estava fazendo antes da interrupção. Se você estava lendo,
Você volta os olhos para o papel. Se estava conversando com outra pessoa, você retoma a frase do exato ponto onde parou, sem alterar uma oitava do tom da sua voz, como se uma mosca tivesse passado zumbindo e ido embora. Se você estava andando, você continua o seu caminho. Essa é a dinâmica do fantasma. Você transforma o ofensor em uma assombração invisível que não tem massa, não tem voz e não tem capacidade de interagir com o mundo físico do soberano. Pense na humilhação esmagadora de tentar ferir alguém, preparar uma ofensa calculada e ser tratado não como um inimigo perigoso, mas como um fantasma que não existe. Discutir concede status ao oponente, ignorar rouba o status dele. Quando isso acontece em público, o efeito é ainda mais devastador. O palhaço do escritório que faz uma piada às suas custas para arrancar risadas do grupo depende da sua reação para validar a piada. Se você reage com raiva, ele diz que você não tem senso de humor. Se você ri de nervoso, você aceita a submissão. Mas se você aplica o olhar de vidro, deixa o silêncio pairar pesadamente sobre a sala por longos segundos e depois vira as costas para conversar com outra pessoa sobre um assunto técnico, a piada morre no ar. O ambiente fica denso. Os outros percebem instantaneamente a mudança na hierarquia de poder. O engraçadinho passa vergonha pública, porque a tentativa dele de buscar atenção foi tratada por você com o mesmo desprezo cirúrgico que um rei dedica a um mendigo embriagado gritando na rua. Ele nunca mais ousará testar as suas fronteiras, porque o custo psicológico da rejeição silenciosa foi alto demais. Transformar o seu corpo e a sua presença em uma câmara frigorífica exige que você abandone a vaidade de querer ter a última palavra. O ego humano odeia o silêncio. O seu ego vai gritar dentro da sua cabeça, implorando para você soltar aquela resposta perfeita, aquela frase lapidar que você sabe que destruiria os argumentos do outro. Cale a boca do seu ego. Ele é um general burro que quer ganhar uma batalha inútil, arriscando perder a guerra da paz de espírito. A última palavra é o prêmio de consolação dos idiotas. O verdadeiro mestre da guerra psicológica sabe que a vitória não está em destruir o argumento do oponente, mas em destruir a relevância do oponente. Quando você domina essa mecânica corporal, a sua aura muda. As pessoas, de forma subconsciente, sentem o peso da sua estabilidade. Os manipuladores farejam de longe que você não é uma fonte viável de alimento emocional, porque o seu cofre está trancado, a sua respiração é calma e os seus olhos não refletem o medo deles. Você se torna um monolito inabalável no meio do ruído histérico da humanidade. O apagamento do outro se torna um ato de higiene pessoal, uma limpeza diária do seu território mental. Neste segundo bloco, nós descemos da teoria para as trincheiras da fisicalidade. Você aprendeu a congelar os instintos básicos com o controle da respiração. Você descobriu o poder letal do olhar de vidro, uma arma silenciosa que disseca e expõe a insignificância do agressor. E você dominou a dinâmica do fantasma, a arte suprema de tratar um inimigo não como um oponente, mas como uma ausência no espaço e no tempo. O diagnóstico corporal foi concluído. Você deixou de ser um feixe de nervos reativos e passou a ser uma escultura de gelo e inteligência. O mundo exterior percebeu que bater de frente com você é como socar um buraco negro. No entanto, a guerra da ignorância intencional tem um nível muito mais profundo e obscuro. O que acontece quando os ataques não vêm de desconhecidos inconvenientes ou de colegas invejosos, mas das pessoas que dividem o mesmo teto que você? Como você aplica a arte do apagamento contra um narcisista que conhece os seus pontos fracos desde a infância, contra um parceiro que usa a chantagem emocional como arma diária, ou contra as pessoas que manipulam a sua culpa para te manter preso em ciclos de abuso? No próximo bloco, vamos explorar a quarentena emocional e a estratégia da pedra.
cinza. Você vai aprender a construir fronteiras de concreto no coração da sua própria casa e da sua vida íntima. Vou te ensinar a neutralizar os manipuladores familiares mais sofisticados do mundo, cortando o suprimento de dopamina deles na raiz. E como usar o tédio estratégico para fazer com que as pessoas mais tóxicas da sua vida decidam, por vontade própria, abandonar o seu território. Prepare-se para realizar a cirurgia mais delicada e sangrenta da sua libertação pessoal. Você blindou o seu corpo contra o mundo exterior. Você dominou a mecânica do olhar de vidro e a dinâmica do fantasma, transformando-se em um monolito de gelo diante de estranhos, colegas de trabalho invejosos e idiotas casuais que cruzam o seu caminho. A rua agora é o seu território dominado. Mas a suprema provação da filosofia estoica, a trincheira mais sangrenta e claustrofóbica da guerra psicológica, não é travada com pessoas das quais você pode simplesmente virar as costas e ir embora para sempre. O verdadeiro teste do seu império mental acontece do lado de dentro das suas próprias muralhas. Acontece quando a ofensa, a manipulação e a chantagem emocional vem de pessoas que dividem o mesmo teto que você, que compartilham o seu sangue ou que detêm algum nível de autoridade estrutural sobre a sua vida. Uma mãe controladora, um cônjuge narcisista, um parceiro de negócios abusivo. Essas pessoas são os predadores mais perigosos do ecossistema porque elas possuem o mapa completo das suas vulnerabilidades. Elas conhecem os seus gatilhos, sabem onde estão enterrados os seus medos de infância e usam a intimidade como uma gazua para arrombar o cofre da sua paz de espírito. Se você tentar usar o silêncio punitivo clássico ou o olhar de vidro de forma agressiva contra um manipulador íntimo, ele usará isso contra você. Ele vai se vitimizar, acusar você de ser abusivo, frio ou insensível, escalando o drama para níveis teatrais absurdos, porque ele sabe que você não pode simplesmente evaporar da sala todas as vezes. Para sobreviver a esse veneno doméstico e subjugar vampiros emocionais inevitáveis, você precisa aplicar a quarentena emocional através da técnica mais devastadora da psicologia moderna, a estratégia da pedra cinza. O objetivo aqui não é vencer uma discussão. Discutir com um narcisista é como lutar na lama com um porco. Depois de algumas horas você percebe que está sujo, exausto e que o porco está adorando. O seu único objetivo é se tornar a criatura mais desinteressante, monótona e frustrante que já caminhou sobre a terra. A estratégia da pedra cinza é o apagamento da sua alma das interações cotidianas com o manipulador. Quando o agressor íntimo começa a provocar, a criticar as suas escolhas ou a desenterrar erros do passado para gerar culpa, o seu instinto primitivo de sobrevivência grita para que você se defenda, grita para que você explique as suas razões, grita para que você prove que ele está errado. Mas é exatamente essa alta voltagem emocional que ele quer consumir. A sua defesa enérgica é o banquete dele. A sua voz embargada de raiva é a sobremesa. Ele se alimenta da prova viva de que consegue desestabilizar o seu núcleo. Para aplicar a pedra cinza, você corta o suprimento de dopamina dele na raiz. Você continua fisicamente presente, mas psicologicamente inatingível. Você passa a responder a todas as investidas com a empolgação de um funcionário público lendo uma lista telefônica. As suas respostas tornam-se murais curtos e factuais. Sim, não, talvez, entendo. Que pena que você pensa assim. Você não justifica, você não explica, você não tenta convencer. Você remove toda e qualquer coloração emocional da sua voz e do seu rosto. Imagine uma pedra cinza no meio de um jardim. Ela não é bonita, não é feia, não se move, não emite som. Você não conversa com a pedra, você não sente ódio da pedra, você simplesmente a ignora, porque ela não oferece estímulo algum.
Quando você se transforma nessa pedra cinza diante do drama do manipulador, você o priva da moeda de troca que ele mais deseja, a sua reação. Ele lança a isca da culpa e a isca bate na pedra. Ele tenta te ofender para gerar raiva e a ofensa bate na pedra. Você cria um muro de tédio absoluto entre a toxicidade dele e a sua sanidade. Nos primeiros dias ou semanas de aplicação da pedra cinza, o manipulador íntimo vai entrar no que a psicologia chama de explosão de extinção. Como um rato de laboratório que está acostumado a apertar um botão e receber comida, ele vai apertar o botão dos seus gatilhos emocionais e perceber que a comida não saiu. Desesperado, ele vai começar a apertar o botão com mais força, mais rapidez e mais agressividade. Ele vai dizer coisas terríveis, tentar te humilhar, inventar mentiras ou ameaçar o fim da relação apenas para testar se consegue quebrar a sua couraça de tédio. É neste momento crítico que o homem fraco cede e volta ao ciclo de abuso, acreditando que a técnica falhou. Mas o soberano sabe que a explosão de fúria do manipulador é a prova definitiva de que a técnica está funcionando de forma letal. O rato está em pânico porque o suprimento de energia vital foi cortado. Você deve manter a posição, mantenha a respiração baixa, a face de mármore e as respostas monossilábicas. Eventualmente, a biologia vence. O predador emocional odeia gastar energia com presas difíceis. Ele precisa de drama para se sentir vivo, e você não está fornecendo sequer uma gota de entretenimento. Consumido pela fome emocional e pelo tédio asfixiante de tentar brigar com uma parede, ele vai, por instinto de sobrevivência psicológica, afrouxar as garras. Ele vai começar a procurar outras vítimas, outras pessoas no círculo familiar ou no trabalho que ainda sejam reativas e fáceis de parasitar. Ele te deixa em paz, não porque passou a te respeitar, mas porque você se tornou um solo infértil para as sementes da loucura dele. Você venceu a guerra doméstica através do cansaço tático. Ao aplicar a quarentena emocional e se transformar em um mestre da pedra cinza, você realiza o expurgo mais brutal e silencioso da sua vida íntima. Você vai notar que certas pessoas simplesmente pararão de te ligar. Amizades de longa data que só existiam para despejar reclamações no seu ouvido vão desaparecer misteriosamente. Parentes que usavam o jantar de domingo como palco para humilhações passivo-agressivas vão parar de te dirigir a palavra. O homem não treinado chora essas perdas, acreditando que ficou isolado e solitário. O homem de mentalidade imperial celebra cada partida com uma taça de vinho em silêncio, pois sabe que o lixo acabou de se levar para fora sozinho. A irritação que os manipuladores sentem em relação à sua nova postura fria é a garantia absoluta de que as suas fronteiras de concreto estão operacionais. Você recuperou a posse da sua casa e da sua vida privada. Você fechou as torneiras por onde a sua vitalidade escoava para o esgoto da neurose alheia. A sua bateria social e mental agora está em 100% no final do dia. Você tem energia excedente para investir na sua saúde, no seu corpo, na sua riqueza e na construção do seu legado duradouro. Neste terceiro bloco, você realizou a cirurgia mais delicada da sua libertação. Você aprendeu a neutralizar manipuladores íntimos e narcisistas através da dieta de inanição emocional da pedra cinza. Você compreendeu que justificar as suas ações para quem quer a sua destruição é suicídio e que o tédio é a arma de repulsão em massa mais eficiente contra pessoas tóxicas. O diagnóstico das suas relações próximas foi concluído. Você parou de financiar o teatro do absurdo. No entanto, o apagamento das ameaças externas cria um novo e aterrorizante cenário. Quando a rua fica quieta e a sua casa fica em paz, você é deixado a sós com o silêncio. E para a maioria dos homens, o silêncio não é um amigo.
Quando não há mais idiotas no trabalho para ignorar e não há mais parentes tóxicos para aplicar a pedra cinza, o cérebro procura a próxima ameaça para focar. E se não encontrar nada lá fora, ele ataca para dentro. O que você faz quando o inimigo que precisa ser ignorado e silenciado é a voz dentro da sua própria cabeça? Como aplicar a arte de ignorar ao seu próprio juiz interno, às suas ansiedades antecipatórias e aos fantasmas dos seus fracassos passados? No próximo bloco, vamos invadir a cidadela interior para a batalha da desinfecção mental. Você vai aprender como transmutar a arte de ignorar pessoas na arte de assassinar pensamentos invasivos. Vou te ensinar técnicas sombrias de dissociação estoica para calar a ruminação, quebrar os ciclos de ansiedade na mesma fração de segundo em que eles surgem e transformar a sua mente em um cofre de tranquilidade inquebrável, imune até mesmo à sua própria autossabotagem. Prepare-se para executar o inimigo que dorme na sua cama e mora no seu crânio. Você trancou os portões de ferro da sua fortaleza e deixou o mundo exterior do lado de fora. Os estranhos barulhentos, os colegas de trabalho invejosos e até mesmo os manipuladores íntimos que dividiam o seu teto foram neutralizados pela inanição emocional da pedra cinza e pela dinâmica implacável do fantasma. Você cortou o suprimento de energia que alimentava os parasitas da sua vida e pela primeira vez em muito tempo você respira o ar puro da solidão tática. O ambiente ao seu redor está finalmente sob o seu controle absoluto. A rua está quieta, a casa está em silêncio e ninguém mais tem o poder de apertar os seus botões emocionais. Mas é exatamente neste momento de paz aparente, quando não há mais inimigos físicos para ignorar e não há mais batalhas externas para lutar, que a maioria dos homens descobre a sua fraqueza mais patética e aterrorizante. Eles percebem que não suportam a própria companhia. O cérebro humano, moldado por milhões de anos de evolução em selvas brutais e hostis, é essencialmente uma máquina paranoica de detecção de ameaças. Quando você remove os leões, os chefes abusivos e os parentes tóxicos do ambiente, o seu cérebro primitivo entra em curto-circuito. Ele não foi programado para a paz absoluta. Ele foi programado para a guerra constante. Se ele não encontra um inimigo lá fora para combater, ele fabrica um monstro virtual do lado de dentro do seu próprio crânio. Você deita a cabeça no travesseiro, exausto de ter sido forte o dia inteiro. E de repente, a sua mente decide reprisar em alta definição aquela discussão humilhante que você teve há 5 anos, fazendo o seu sangue ferver por um evento que já morreu. Ou pior, a sua mente começa a projetar um cenário catastrófico para o mês que vem, desenhando falências, traições e desastres que não existem em nenhum lugar além da sua imaginação, mas que fazem o seu coração bater como se você estivesse prestes a ser executado. A suprema ironia da existência humana é que você pode usar a arte de ignorar para aniquilar todos os idiotas do planeta Terra. Mas se você não souber como usar essa mesma arma contra o radiotransmissor quebrado que opera dentro da sua própria cabeça, você passará o resto dos seus dias trancado em uma câmara de tortura com o pior e mais cruel inimigo de todos, a sua própria mente destreinada. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta e o seu poder seja verdadeiramente implacável, você precisa invadir a cidadela interior e dominar a arte da desinfecção mental. Você precisa aprender a ignorar a si mesmo. A primeira lei para assassinar a ruminação e silenciar a ansiedade é a técnica da dissociação estoica radical. A mentira mais perigosa, enraizada e destrutiva que a sociedade moderna e o seu próprio ego já contaram a você é a crença de que você é os seus pensamentos. Você não é. Os seus pensamentos são apenas secreções elétricas do seu cérebro, respostas químicas automáticas a estímulos do ambiente, memórias fragmentadas e instintos animais de sobrevivência.
O seu cérebro produz pensamentos com a mesma naturalidade e falta de intenção consciente com que o seu estômago produz ácido gástrico ou a sua pele produz suor. O homem fraco se funde instantaneamente com cada pensamento aleatório que cruza a sua tela mental. Se o cérebro projeta uma imagem de fracasso, ele sente a dor do fracasso no corpo e declara para si mesmo que é um perdedor. Se o cérebro projeta uma ofensa antiga, ele revive a raiva e se torna violento de novo. O soberano, o mestre do império interno, senta-se na cadeira do observador silencioso. Ele cria um abismo intransponível entre a consciência central dele e o ruído caótico da mente. Quando a ansiedade bate à porta da sua percepção, trazendo um cenário apocalíptico sobre o seu futuro financeiro ou afetivo, você não abre a porta, não convida a ansiedade para entrar e não se senta para debater com ela. Você olha pelo olho mágico da sua consciência e diz a si mesmo com frieza: o meu cérebro está produzindo neuroquímica de medo neste momento. Isso é apenas um evento biológico. É interessante, mas é totalmente irrelevante para a minha capacidade de execução agora. Esse pequeno distanciamento invisível quebra o feitiço da hipnose mental. O pensamento invasivo perde o poder de te irritar ou de te paralisar quando você o trata não como uma verdade revelada do universo, mas como uma mera sugestão de um órgão superaquecido. E como toda sugestão medíocre e inútil, ela pode e deve ser sumariamente ignorada. Você começa a olhar para os dramas da sua própria mente com o mesmo olhar de vidro, o mesmo vazio clínico e o mesmo desprezo cirúrgico que você aprendeu a usar contra o colega de trabalho manipulador. Se a sua mente quer fazer birra, gritar sobre o passado ou chorar sobre o futuro, você a deixa gritar sozinha no canto escuro do quarto, enquanto a sua consciência principal continua caminhando estoicamente no momento presente, focada exclusivamente no trabalho que precisa ser feito. No entanto, existem momentos em que o ruído interno é ensurdecedor. A espiral da ruminação é como um redemoinho no oceano. Ela possui uma força gravitacional esmagadora e, às vezes, apenas tentar observar o pensamento não é suficiente para impedir que você seja sugado para as profundezas da ansiedade. É exatamente aqui que a arte de ignorar exige violência tática. Você precisa aplicar o interruptor brutal de padrão. A ruminação, a ansiedade e a depressão emocional só conseguem sobreviver se alimentando de duas ilusões temporais: os fantasmas do passado e as alucinações do futuro. Essas doenças mentais não conseguem respirar no oxigênio puro do momento presente. Quando você perceber que está há 10 minutos paralisado na cama, discutindo mentalmente com uma pessoa que nem está ali ou justificando falhas que já viraram cinzas, você precisa quebrar o padrão físico para destruir o padrão psicológico. A mente e o corpo estão conectados por uma via de mão dupla de altíssima velocidade. Se você não consegue parar a sua mente rebelde usando apenas a própria mente, você a nocauteia usando a brutalidade do seu corpo. O homem que governa a si mesmo não negocia com crises de ansiedade na cama. Ele se levanta imediatamente. Ele caminha até o banheiro e joga água congelada no próprio rosto. Ele desce no chão frio e faz o máximo de flexões que a sua musculatura suportar até os braços tremerem e falharem miseravelmente. Ele foca 100% da sua atenção na dor aguda do músculo rasgando, na sensação áspera do chão nas palmas das mãos ou no som áspero e desesperado da própria respiração enchendo os pulmões. Essa violência sensorial intencional arranca a sua consciência da ilusão covarde do passado e a esmaga sem piedade contra a parede impenetrável do agora. O cérebro primitivo é forçado pela dor e pelo choque térmico a abandonar a fantasia ansiosa para lidar com o estímulo físico imediato de sobrevivência. Ao executar o interruptor brutal repetidas vezes,
Você treina o seu sistema nervoso central com a mesma disciplina de ferro com que se adestra um cão de guarda feroz, mas desobediente. Cada vez que a mente tentar fugir para o passado, para se banhar no ressentimento ou correr para o futuro, para se afogar no medo, você puxa a coleira de espinhos e a arrasta de volta para a realidade tátil. Com sangue, suor e repetição, o cão para de tentar fugir. A mente aceita a coleira do momento presente. A vitória final dentro dessa guerra na cidadela interior exige que você aplique a pena de morte ao inquilino mais antigo e venenoso do seu cérebro, o seu juiz interno. Todos nós carregamos um parasita crítico alojado na base da nuca. É uma voz insidiosa que soa exatamente como a sua, mas que, na verdade, foi programada e afinada por décadas de condicionamento social, por pais excessivamente críticos, por professores castradores, por rejeições românticas humilhantes e por uma cultura inteira que lucra bilhões de dólares mantendo você inseguro, pequeno e dócil. Esse juiz interno é a voz que sussurra na calada da noite que você é uma fraude. É a voz que diz que a sua nova armadura de indiferença é apenas arrogância, que as suas fronteiras de concreto vão fazer com que você morra sozinho e odiado, que você não é inteligente o suficiente, forte o suficiente ou disciplinado o suficiente para sustentar esse império que está construindo. Como você derrota um tirano invisível que conhece todos os seus segredos mais sombrios e todas as suas fraquezas inconfessáveis? Você o derrota usando a arma de destruição em massa da inanição. Você aplica a mesma estratégia da pedra cinza que usou contra os manipuladores da sua família. Mas desta vez, a arma é apontada para dentro do seu próprio crânio. O erro fatal dos homens que tentam o desenvolvimento pessoal é tentar debater com o juiz interno. Eles usam afirmações positivas, tentam provar para si mesmos que são bons e tentam argumentar contra a voz da dúvida. Discutir com a própria mente é tentar apagar um incêndio jogando barris de gasolina nas chamas. O próprio ato de argumentar confere realidade, energia e relevância ao pensamento negativo. O soberano não debate com empregados insubordinados. Ele os ignora. Quando a voz do fracasso sussurrar que você vai falhar no seu próximo projeto, você aplica a apatia existencial total. Você ouve o pensamento, não o reprime, não sente raiva dele e não tenta fugir. Você simplesmente responde no tribunal da sua mente com um único e monótono veredito. Anotado. Mais alguma coisa? E você volta imediatamente no mesmo milissegundo para a execução mecânica e implacável da sua tarefa atual. Você mata o seu próprio juiz interno de fome. Você retira todo o suco emocional, toda a culpa, todo o medo e todo o sentido de urgência dessa voz. Você compreende, na medula dos seus ossos, que você é o céu, vasto, negro, silencioso e indestrutível, e que todos esses pensamentos, por mais terríveis que pareçam, são apenas nuvens de tempestade passando. A tempestade pode ser feia, pode ser barulhenta, pode cobrir o sol temporariamente e gerar muitos raios, mas ela nunca, em nenhuma hipótese, sob nenhuma lei da física, consegue arranhar, ferir ou destruir o céu. A nuvem sempre passa e desaparece no horizonte. O céu sempre permanece, entediado e imortal. Neste quarto bloco do nosso manifesto, você purificou as catacumbas da sua própria mente. Você aprendeu a se dissociar radicalmente dos pensamentos que não servem à sua missão, tratando-os como vizinhos indesejados. Você dominou a técnica de quebrar o ciclo infinito da ruminação, usando a fisicalidade extrema e a dor voluntária para forçar a sua consciência a habitar o momento presente. E você estrangulou o seu juiz interno usando o silêncio tático e a apatia controlada da pedra cinza mental. O diagnóstico interno está completo. Você provou que não é mais refém da secreção química do seu próprio cérebro.
Você governa o seu espaço físico, expurgou o seu círculo social e limpou o seu espaço psicológico com o rigor de um carrasco. Você construiu a arma mais letal do comportamento humano, a indiferença absoluta. Contudo, a história dos grandes impérios prova que o conhecimento tático isolado não resiste à corrosão do tempo e ao peso da gravidade humana. Você levantou os muros da fortaleza, expulsou os inimigos físicos e calou os demônios mentais. Mas como você garante que essas muralhas não desabem daqui a 3 meses, quando a fadiga extrema da vida bater? Quando uma tragédia imprevista cruzar o seu caminho, ou quando a ilusão do conforto tentar te seduzir de volta para a reatividade medíocre? Como transmutar essas táticas violentas de guerra psicológica em um estilo de vida inegociável, fluido e automático, onde você nem sequer precise gastar calorias para ser impenetrável? No próximo e último bloco, nós vamos cruzar o Rubicão. Vamos selar a sua transformação definitiva com o protocolo do soberano e a integração diária. Vou te entregar a rotina sombria e exata de manutenção dessa armadura, o conceito final e contraintuitivo da liberdade através da frieza e o juramento de sangue que vai cravar essa nova identidade diretamente na sua espinha dorsal, separando você para sempre da manada humana. Prepare-se para a consagração da sua independência existencial absoluta. O momento em que você deixa de aplicar uma técnica e passa a ser a própria arma. Você dominou a arte suprema da aniquilação silenciosa. Você esvaziou os bolsos dos ladrões de atenção, congelou os predadores do seu círculo íntimo com o tédio estratégico e assassinou os demônios que habitavam o seu próprio crânio através da dissociação estoica. Você é, neste exato momento do espaço-tempo, uma ilha de sanidade e poder absoluto no meio de um oceano de histeria coletiva. Mas a história brutal da humanidade nos ensina uma lição inegável. Grandes impérios nunca caem por falta de muros altos no primeiro dia de batalha. Eles caem pela negligência silenciosa da guarda no 1000º dia de paz. A ferrugem da rotina, a exaustão do trabalho e o desgaste natural da convivência humana vão tentar todos os dias corroer a sua nova armadura. Se as técnicas de ignorar que você aprendeu até aqui forem usadas apenas como truques temporários de defesa para aliviar a pressão imediata, você voltará a ser o mesmo fantoche emocional de antes assim que a primeira crise real bater à sua porta e você estiver com a guarda baixa. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta e vitalícia, você precisa transmutar essas táticas de sobrevivência em um estilo de vida inegociável. Você precisa adotar o protocolo do soberano e compreender, até o tutano dos seus ossos, o conceito supremo da liberdade através da frieza. A sociedade, que é fraca, carente e doente, vai tentar te convencer de que ser frio é um defeito de caráter grave. Eles dirão que você perdeu a sua humanidade, que você se tornou uma máquina insensível, que você é egoísta e que você precisa se importar mais com o drama alheio. Preste muita atenção. Isso é a chantagem barata dos parasitas que perderam o acesso ilimitado à sua energia. O soberano sabe que a frieza direcionada é a maior prova de amor próprio e de foco que um ser humano pode dar a si mesmo e à sua missão. Você não é frio com a vida. Você é frio com o caos. Você congela a irritação, a fofoca, a provocação e a mediocridade exatamente para que o seu calor, a sua paixão, o seu intelecto e a sua energia vital sejam preservados inteiramente para o seu propósito, para a construção do seu império e para as raríssimas pessoas que provaram com sangue e lealdade merecer a sua atenção. A frieza não é a morte dos seus sentimentos, é a administração implacável do seu orçamento emocional.
Quando você para de gastar a sua paz de espírito financiando a loucura de estranhos e manipuladores, você enriquece a sua própria alma e se torna uma força da natureza impossível de ser parada. Para manter essa conta bancária emocional sempre no azul e a sua armadura sempre polida, a integração diária exige apenas 5 minutos de lucidez violenta todas as manhãs. Antes de tocar na tela do celular, antes de engolir os problemas do mundo e antes de interagir com qualquer ser humano, você realiza o que os antigos generais estoicos chamavam de premeditação dos males. Você senta na beira da cama, no silêncio da madrugada, e visualiza o seu dia. Você aceita por antecipação absoluta que o trânsito estará um inferno, que um cliente ou chefe será irracional, que alguém tentará te diminuir e que a sua própria mente tentará criar ansiedade do nada. Você convida todos esses demônios para entrar na sala de simulação da sua cabeça antes de cruzar a porta de casa. Ao fazer isso, você rouba a única vantagem tática que o caos tem sobre você, o elemento surpresa. Quando a provocação fatalmente acontecer às 3 da tarde, você não vai reagir com choque, raiva ou indignação. Você vai dar um sorriso interno, invisível, e pensar que já sabia que aquele idiota agiria como um idiota, pois você já havia ensaiado a sua indiferença pela manhã. O ataque se torna apenas a confirmação monótona de uma profecia que você já dominou. Esse preparo diário transforma a sua armadura em pele. Você não precisa mais fazer esforço para ignorar os fracos. O silêncio deixa de ser uma tática consciente de guerra e passa a ser o seu estado natural de repouso e poder. Você caminha pelo mundo com a leveza indetectável de um fantasma e a densidade esmagadora de uma montanha. As pessoas tentarão jogar o lixo delas em você, tentarão te ofender e te arrastar para a lama. Mas o lixo simplesmente atravessará a sua imagem sem encontrar substância para sujar, caindo inofensivo no chão enquanto você continua subindo em direção ao topo. Esta é a consagração final da sua independência existencial. Nós dissecamos o mecanismo da atenção e destruímos cada uma das engrenagens da sua reatividade. Você retirou as expectativas infantis sobre a bondade alheia, amputou a vaidade do ego, silenciou as agressões com o olhar de vidro, construiu fronteiras de concreto na sua própria casa e estrangulou a ruminação do seu cérebro. Você não é mais o reflexo condicionado do seu ambiente. Você é a origem absoluta da sua própria realidade. Você dita a frequência da sala em que entra e você retira a sua presença no exato segundo em que o desrespeito se manifesta. A partir do dia de hoje, se alguém conseguir te tirar do sério, não é porque essa pessoa é poderosa ou inteligente, é única e exclusivamente porque você, voluntariamente, em um momento de fraqueza patética, decidiu abrir os portões de ferro da sua cidadela e entregar as chaves da sua paz para um invasor. E um soberano nunca, em hipótese alguma, entrega as suas chaves. A guerra contra a mediocridade do mundo nunca acaba, mas a partir de agora, você luta essa guerra do alto do seu trono, inatingível, observando a histeria desesperada das massas, com o olhar frio de quem finalmente decifrou o código-fonte do jogo. A teoria se encerra aqui. A prática brutal e implacável começa no exato segundo em que a minha voz parar de soar. A sua próxima interação humana será o primeiro teste real da sua nova arquitetura mental. Para garantir que você não vai recuar covardemente para o antigo padrão de fraqueza e escravidão, você precisa selar esse compromisso em público. É a hora do seu juramento de sangue. Vá aos comentários agora e grave o seu decreto final. Ao digitar essas palavras, você está assinando a sua carta de alforria definitiva contra qualquer pessoa que já tentou controlar o seu estado de espírito. O seu mantra de poder absoluto é: a minha atenção é o meu império. O ruído dos fracos não alcança o meu trono.
Eu sou a lei da minha própria mente. Escreva isso e sinta o peso dessa nova realidade se ancorando definitivamente na sua postura e no seu olhar. Deixe o seu like se você escolheu a liberdade fria da indiferença em vez da escravidão emocional da reatividade. Inscreva-se no canal para manter a sua fortaleza eternamente abastecida com a munição mental pesada que o sistema tenta desesperadamente esconder de você. Nós somos uma legião invisível de mentes blindadas, operando no silêncio estratégico, construindo impérios enquanto o mundo apenas faz barulho, e você acaba de ser recrutado e batizado para a elite. Pare de reagir, comece a ignorar, comece a reinar. Até a próxima, no silêncio do topo.